ainda não falou, ouviu ou já leu sobre a transformação. Mas e como é que anda a sua transformação humana? É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Tarek. Tarek, se apresenta um pouquinho pra gente, conta mais um pouquinho sobre você, a sua experiência. Bom, primeiro que nada, Tainá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu tenho uma trajetória na indústria de bens de consumo, como na carreira de marketing, né? Eu comecei, apesar de ser engenheiro, sempre pensei na carreira executiva, de gestão e de governança, e entrei na P&G, onde eu tive uma trajetória de 10 anos, dos quais 7 foram expatriados fora do Brasil, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em Caracas, na Venezuela, também no Chile e também no Panamá, e depois de volta ao Brasil, por diferentes marcas, categorias, então Pantene, Head and Shoulders, Gillette, Oral-B, Old Spice, Scudo. E depois tive uma passagem de aproximadamente 2 anos pela Danone, onde também tive a oportunidade de trabalhar como diretor de marketing na categoria de águas e com Bonafonte e de lácteos com Activia. E finalmente 2 anos e meio na PepsiCo como diretor da categoria de biscoitos no Brasil. Essa é uma trajetória, digamos, do lado profissional, mas em paralelo sempre tive muita paixão por toda a questão social, humanitária e muito ligada à música, que é também algo que eu tenho desde de pequeno, né? E eu tenho atrelado uma carreira musical com o trabalho social, humanitário, em paralelo ao longo desses anos. Você falou agora, né, dessa sua vontade, dessa sua necessidade de trabalhar assim, mais voltada para o social, para projetos de valor. Hoje a gente percebe que as empresas estão buscando, né, investir mais no lado social, elas estão investindo mais no que elas estão entregando e deixando de legado para a sociedade. Como é que você acha que está esse caminho das empresas para isso? Olha, eu acho que assim, empresas de grande tradição, né, multinacionais importantes, como as que eu passei, por exemplo, tem isso muito claro, que é uma empresa que só se preocupa com o atingimento das metas, custe o que custar, e não fala de como, ou não tem como parte de sua missão e visão inerentes a transformação das comunidades onde ela está inserida e também do mundo em geral, né, de forma sustentável com seus produtos e também das pessoas, desde os seus empregados, seus funcionários, até os consumidores que atendem. Se elas não têm isso como parte integral de sua missão, vai em alguma hora afetar os resultados. E por que eu estou dizendo isso? Porque por 2 razões. Uma razão mais prática, que uma companhia a longo prazo não pode existir se ela não pensar de forma sustentável, tanto para o ambiente como para as suas comunidades. E de outra, do ponto de vista de liderança, e eu tenho vivenciado bastante isso, nós estamos lidando com uma geração que é a geração nova, digamos, que saiu da faculdade e entrou no mercado de trabalho nos últimos 5 anos. Esse pessoal não está mais, talvez, como na geração anterior ou na minha, que a preocupação era muito mais na entrevista de quanto eu vou ganhar, qual é o caminho para o sucesso, de quantas promoções eu vou ter, em quanto tempo. Isso deixou de ser importante? Não, mas não é suficiente mais. Nós temos perguntas, por exemplo, eu entrevistando algumas pessoas para vagas que a gente tem ocasionalmente abertas e as entrevistas sempre tem alguma pergunta assim, né? E além do plano de carreira, o que essa empresa está fazendo pelo mundo? Como ela está transformando a sociedade em São Paulo, no Brasil e no mundo? Então nós temos uma preocupação com essa questão do propósito, que eu acho que vai além do que talvez gerações passadas se preocuparam. Isso, hoje eu enxergo as pessoas buscando mais do que cuidar de tarefas ou cuidar ou trabalhar em projetos, é cuidar de alguma coisa, né? Se dedicar a algo. Você acha que os gestores hoje eles estão preparados para esse profissional? Olha, eu acho que alguns estão, mas os que não estão já estão começando a sofrer e perceber que ou mudam e transformam a sua visão para conseguir dar conta de liderar um profissional como esse, com esse perfil que nós estamos falando, ou vai se tornar obsoleto e com o tempo já não muito útil para o mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses
esses jovens ou esses adultos profissionais novos que estão entrando no mercado, eles buscam inspiração. E muito mais do que se eu estou batendo a meta ou não, que talvez era inspiração suficiente em gerações passadas, hoje isso é importante. Eu sou um cara muito, né, driven pelo resultado, que vai atrás de bater as metas sempre e quer trazer o melhor, mas o porquê de estamos fazendo isso sempre é importante, né? Tem um autor que eu gosto muito, que tem um podcast de liderança, Craig Groeschel, ele diz first the why, then the what, né? Primeiro você vende o porquê, depois você vai trazer a equipe junto para fazer o que você está buscando. E como é que a gente alinha, né, e faz com que o nosso propósito pessoal ele impacte positivamente o propósito profissional? Porque o que a gente vê às vezes eu já tive relatos de alguns gestores que a maioria dos jovens chegam com aquela questão de o profissional não é tão importante porque eu estou focando em quem eu quero ser no mundo, no meu propósito pessoal, quando na verdade eu acho que não existe uma distinção entre os dois. Quem você é no trabalho é quem você é no dia a dia. Então como é que a gente une os dois? Ou como deixar claro que os dois precisam estar unidos para os resultados, seja resultados profissionais ou seja resultados benéficos para o teu pessoal, eles serem verdadeiros? É uma boa reflexão. E eu acho que uma das coisas que você falou, que eu acredito piamente, não existe essa separação, né? Quem eu sou no mundo pessoal e quem eu sou no mundo profissional. Eu sou o mesmo Tarek que está ali e o meu caráter e os meus princípios vão se tornar explícitos tanto fora como dentro do escritório. E eu acho que uma das coisas que mais pode motivar e inspirar o grupo a entregar o resultado que a liderança quer é demonstrar que aquilo que eles estão fazendo vai ter um impacto maior do que simplesmente gerar dinheiro para o acionista. Que no final é claro que a gente tem que dar lucro para o acionista e isso faz a roda girar. Crescimento é o oxigênio da empresa. Mas o que esse crescimento está gerando? Está gerando transformação, e vamos falar nas várias camadas. Está gerando transformação, por exemplo, dentro da própria empresa. As pessoas que trabalham ali são pessoas melhores no final do dia porque trabalham na nossa presença. Isso é uma reflexão que eu faço e sempre convido minha equipe a fazer. Eu falo, gente, nós passamos mais tempo juntos do que com as nossas próprias famílias, né? Muitas vezes, trabalhando junto com a equipe de trabalho do que com as famílias. Será que a gente gastar tanto tempo juntos, tá um ao outro transformando e fazendo nós sermos pessoas melhores no final do dia? Ou será que nós estamos aqui sempre preocupados com a nossa agenda pessoal primeiro e não com o bem-estar e desenvolvimento das pessoas? O outro âmbito de transformação que eu vejo um mais direto, que é os nossos produtos que a empresa vende, que a empresa comercializa, eu tenho orgulho de vender aquilo está transformando de alguma forma, está trazendo sorrisos, está trazendo, né? O cliente sente isso, não é? Exatamente. Não precisa ser uma coisa, sabe? Estou vendendo, sabe, um produto medicinal ou um produto que vai fazer as pessoas, não sei, dormirem melhor e terem o sono restaurador e tal. Isso tem efeitos mais óbvios, mas se eu estou vendendo também um saquinho de snack ou um biscoito ou alguma coisa, também existe propósito ali. O propósito de eu estou satisfazendo a necessidade daquele consumidor e estou gerando ali sorrisos e felicidade durante o dia. Eu tenho orgulho daquilo que eu estou vendendo. E temos também o âmbito da comunidade, né, que eu sempre digo. Como que essa empresa, com o seu músculo tão grande, consegue fazer uma transformação através de projetos da própria empresa ou dos funcionários? E eu tenho alguns exemplos que eu poderia compartilhar para gerar uma transformação onde elas estão inseridas, né? E nesse sentido, assim, se você... sei que é uma coisa muito ampla, mas se você acha que tem como fazer uma previsão, empresas que não estão preocupadas com isso, que não estão preocupadas com o seu legado, com o impacto que elas vão deixar para a sociedade e com os profissionais que elas estão formando, você acha que elas têm um deadline, próximo? Com certeza. É difícil de fazer uma previsão, mas assim, certamente não tem espaço, na velocidade de transformação que nós estamos vivendo no mundo, não tem espaço para empresas que não pensam, e mais do que pensam, que não agem e colocam em prática o propósito e essa questão que a gente fala da inspiração dos seus funcionários para gerar uma transformação na sociedade. Não tem. Agora,
mudando um pouquinho a ótica. A gente estava falando, até então eu vinha falando de empresa, vamos falar de profissional. A gente ainda tem muitos profissionais que têm uma atitude muito passiva, né? Espera a empresa implementar um projeto voltado para o social, ou voltado para deixar um legado, para ir se movimentar. Como é que a gente estimula e cria e desenvolve profissionais que estejam mais aptos a inspirar e a propor esse tipo de solução? É um ótimo ponto. Inclusive, um exemplo que vem à minha mente é quando eu ainda era funcionário da P&G. A P&G tem uma tecnologia fantástica que é o sachê, P&G Sachê, né? Lá fora se chama Pure. E ele é um purificador de água, ele não é comercializado, é um dos braços sociais que a P&G usa, porque ele purifica aquela água contaminada, né, de centros muito pobres, no sul da Ásia, na África e tal. Na América Latina também, e transforma aquela água em água potável. E eu me acordo que, certa vez, em conversa com o Alberto, que era o CEO na época, e também com a equipe de cidadania corporativa, eu apresentei o projeto do Instituto no Sertão do Piauí, que eu sou membro do conselho e colaborador há tantos anos, e mostrei para eles aquela realidade. Falei, gente, no Brasil nós temos esse bolsão de miséria no sertão e o principal problema, que é a raiz dessa miséria, é a água não potável. E como a gente poderia então usar essa ajuda tão forte da P&G com esse produto fantástico, tecnológico, para trazer para o Brasil? E foi quando a gente começou a trabalhar e conseguiu trazer. Eu fui pessoalmente lá entregar 2 milhões de litros de água potável purificada, e era incrível ver nos olhos daquelas pessoas, né, senhoras de, não sei, uns 60, 70 anos, que choravam e diziam que nunca tinham visto uma água transparente na vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa seria eu, Tarek, pessoalmente, comprar galão de água e tentar entregar lá. Ia fazer a diferença? Talvez na vida de 5, 10 pessoas, 20. Por um tempo muito pequeno, né? Outra coisa é usar, né, como eu usei a expressão, o músculo de uma empresa multinacional gigantesca que está comprometida em transformar a sua sociedade e trazer sua tecnologia, seus recursos para impactar tantas famílias com 2 milhões de litros de água purificada. E depois houve várias outras doações, Vale do Jequitinhonha também. Então é uma empresa que eu realmente também admiro. E é um exemplo de como, respondendo a tua pergunta, o funcionário não precisa ficar sentado esperando e falar, estou esperando chegar um e-mail da equipe do RH ou de quem seja, dizendo dia do voluntariado. E nada contra os dias do voluntariado, legal. Só que muitas vezes eu já vi dias do voluntariado que são um fracasso, porque tem, não sei, vão todo mundo para um orfanato onde tem 100 crianças e vai 100 voluntários. E não se faz nada, porque fica um monte de gente lá parado, olhando, ociosa, né? Ociosa. Sem saber o que fazer, ou então como fazer. Exatamente. Né? Então, esse exemplo eu quis dar para incentivar assim, pessoas que queiram realmente tomar iniciativa e falar, gente, eu trabalho nessa empresa, quais são as fortalezas dela? Tem isso, isso e isso. Como eu posso fazer para mobilizar e através dos relacionamentos, do networking, eu creio muito nisso, nós criamos um movimento para o bem. Eu poderia dar vários exemplos como esse do P&G Sachê, mas é um dos que me orgulham bastante. E um dos fatores também que eu geralmente convido as pessoas a refletirem é o fator financeiro, é o dinheiro, né? Muitas vezes, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em motivação de equipe, inspiração? Vou aumentar o salário, vou dar um bônus. Não é? Mas olha que engraçado, se você parar para pensar, e eu convido você, o espectador, a refletirem também. Pensa em algum momento em que você estava super motivado naquilo que você estava fazendo, você falava, caramba, eu nasci para fazer isso aqui, estou muito feliz, energizado, produzindo e tal, e chegou em casa satisfeito com aquela sensação de plenitude de ter trabalhado naquilo que você realmente gostou e nasceu para fazer. Quanto desse sentimento tinha a ver com dinheiro? Tinha a ver com dinheiro? Quantas vezes passou na sua cabeça o salário que ia pingar no final do mês na sua conta? Talvez muito pouco. Então, dinheiro é importante, promoções são importantes, claro que sim, mas eu tendo a dizer que não é nem de perto um fator tão forte de motivação quanto quando você encontra o propósito e motivação naquilo que você está fazendo.
para ti, quem é a pessoa do futuro? Porque acho que profissional, né? A gente está falando tanto no âmbito de ser, que no fundo é ser mais humano, né? Quem é o ser humano do futuro? Quais são as competências e habilidades sociais que ele tem? Olha, é uma pergunta ampla, mas eu, sem medo de errar, eu falaria que é aquele profissional que consegue inspirar confiança. E o que a palavra confiança traz enraigada, né? Tem um autor best-seller, né, Stephen Covey, que ele lançou todo um livro sobre isso, que é a velocidade da confiança, né, The Speed of Trust. E ele fala que não existe nenhum fator mais crítico para o desenvolvimento de uma empresa e de um profissional que a confiança. E eu lembro que ele mencionava que a confiança ela passa por 4 pilares básicos, né? Porque não é simplesmente, confia em mim. Para você gerar confiança com a tua equipe, com os teus pares, você tem que ter demonstrado de forma consistente 4 pilares, se eu me lembro bem. O primeiro é princípios, né? Princípios e valores. Você tem que ser uma pessoa de princípios e valores que não só fala, mas que vive os seus princípios e valores. Segundo, tua agenda, tua motivação. Quantos líderes nós que estamos já há anos no mercado de trabalho vemos que a agenda desse líder é eu. É o ego inflado, pessoas que dormem e acordam pensando como eu posso ser o protagonista amanhã, como eu posso sair na revista tal, como eu posso tomar o protagonismo na empresa e ser reconhecido e não o desenvolvimento da sua equipe e das pessoas. Então, ter uma agenda clara, motivadora e que se preocupa com o próximo e com a equipe antes de si mesmo é um fator de confiança. O outro, claramente, é competência, né? A falta de competência gera incredulidade. Então, se você é uma pessoa competente, que entrega resultados, que faz o que se propõe, você gera confiança também. E a outra é também como você motiva a sua equipe. Então, eu falei de motivação interna, mas também a motivação externa. Ou seja, se você está simplesmente buscando que a sua equipe trabalhe para trazer o resultado que você vai colher depois, ou se você vai retribuir isso para elas e elas veem que, poxa, quando eu entrego o resultado para esse cara, eu cresço, eu sou reconhecido. Então, esses fatores que não são do dia para a noite, eu acredito que vão gerando um profissional cada vez mais robusto e as empresas só têm a ganhar com isso. Que tipo de projeto você gostaria de estar cuidando em 5 anos? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Uma das coisas que eu pensei que a gente pode, que eu vejo pela experiência é que a gente pode planejar muito, mas as coisas mudam demais, né? Então, eu até comentei com você antes de começar a entrevista, mas uma notícia muito recente que eu compartilhei na PepsiCo e depois nas minhas redes sociais, mas junto com a minha família a gente tomou uma decisão agora de fazer um sabático missional. E nós vamos para o continente africano trabalhar, apoiar uma instituição de foco educacional, humanitário em Moçambique. E estamos muito felizes e animados com isso. Não foi uma decisão muito simples, né? Claro, mas nós temos plena confiança que na volta essa experiência vai ter nos enriquecido não só como seres humanos e como família, mas também como profissionais para o mercado, de acordo com o que a gente estava falando. Então, quando você me pergunta o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos, é uma pergunta difícil especificamente, mas se eu olhar do ponto de vista de desejo, de valores, eu desejo que o meu trabalho e o meu impacto, seja ele onde for, na empresa que for ou no âmbito que for, possa estar indo além do que simplesmente gerando dinheiro para pagar minhas contas e dar uma vida cômoda para minha família, o que não tem nada de errado com isso, mas para mim, se o escopo de vida de um profissional se limita a isso, é muito infeliz. E eu acho que a gente tem nossos dons, nossos talentos e nossos recursos para poder gerar uma transformação e deixar nosso legado na sociedade. E para sintetizar tudo isso, o que é essencial para ti? O que é essencial um pouco do que eu estava dizendo, em cada dia que a gente se levanta e fala por que eu estou indo fazer esse trabalho que eu estou indo fazer, por que eu estou dedicando horas do meu dia para isso, a gente entender que uma das coisas que mais atrai o ser humano, né, e isso está comprovado por pesquisas e por diversos institutos, é que quando o ser humano tem uma motivação e um propósito que é maior do que ele mesmo, ele consegue gerar um impacto e uma performance
muito maiores do que quando o seu propósito é só o seu próprio círculo interno, né? Então, para mim, o essencial no profissional, no ser humano, é buscar uma motivação que é maior do que ele mesmo, que vai além do seu próprio círculo pessoal. Tenho certeza que se essa for a motivação de todos nós, nossa, o que a gente pode alcançar, tanto profissionalmente quanto humanamente, a gente não vai conseguir mensurar, né? Tariq, muito obrigada, adorei a nossa conversa, espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço pelo convite e convido os espectadores também que queiram saber mais e acompanhar o nosso trabalho, me buscar nas redes sociais, Tariq Mohalem, tem o site, tem o Instagram, o canal do YouTube com a parte musical, então vai ser um prazer entrar em contato com vocês. É isso, obrigada, gente.